Bom, gente, nós chegamos aqui na última aula, né? Aula 7 e 8, que vai trabalhar mais um pouquinho com a relação, né, entre as duas grandezas, a relação, né, que tem de proporcionalidade e também trabalhando um pouquinho as fórmulas, né? Como que eu relaciono através de uma fórmula, através de uma relação algébrica que entra agora algumas letras. Esse conteúdo foi trabalhado na aula do Centro de Mídias dia 16 e também na aula do Centro de Mídias do dia 17, tá? Ou continuação. Então aqui, ó, eu tenho uma tabela, né, que mostra uma padaria, né, o preço, né, a quantidade de salgadinhos que é feito e o preço para cada salgadinho, tá? Então aqui é um salgadinho 0,56, dois salgadinhos 1,12, três salgadinhos 68. Você observa que tá aumenta, dobra a quantidade de salgadinho, dobra também o preço. Então essa tabela aqui é proporcional. Então aqui eu expliquei algumas contas aqui eu fiz. Então olha aqui, ó. Esse primeiro exercício aqui, ó, para saber a quantidade de 4 salgadinhos e 39, basta você multiplicar, ó, 4 vezes 56 centavos, que aqui na tabela já mostra que é o preço de um salgadinho, que eu tirei daqui, ó. E para saber de 39, você multiplica por 56, que é a unidade. E aí eu fiz a conta aqui, ó. Quando você multiplica com vírgula, você não se preocupa com a vírgula, faz a conta primeiro, ó. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22. Depois que você fez a conta, você conta quantas casas, ó. 1, 2, vírgula, 2, 24. Você vai fazer a mesma coisa, 39 vezes 0,56. Aqui agora ele deu o preço, o valor, e quer saber quantos salgados eu posso comprar. Então você vai a mesma coisa, agora você vai dividir com R$28 a 56 centavos cada um. Então você pega 28 dividido por 56 centavos, deu 50 salgadinhos. Você vai fazer a mesma coisa. Você tem R$4,48, dividir por 56, acha o valor. Como que eu achei essa conta, se você não quiser fazer pela calculadora? Então você tem lá, ó, 28. Aqui tinha uma vírgula, né, 28, e aqui também tinha uma vírgula. Quando você vai fazer divisão com vírgula, você olha as casas, ó, tem 2 números depois da casa, que também tem 2. Então você pode fazer essa conta. Você cancela a vírgula e aí você vai ver, ó, 280, 56 entre 280. Esse zero não precisa contar. Aí eu vi que deu 5 vezes, ó, 5 vezes 56 dá 280. Então coloquei o 5 aqui e o que eu fiz com esse zero? Coloquei na chave, deu 50 salgadinhos. Você vai fazer a mesma coisa com 4,48. 0,56. Você pode vir na tabela também e ver se tem alguma relação para você tá vendo, ó, tá? Dá para você ver. Agora aqui, ó, a pergunta dessa daqui, que é a 6. Se dobramos a quantidade de salgadinho, o preço também dobra? Sim, né? Por exemplo, se eu pegar aqui na tabela, ó, 5 salgadinhos, que é 2,80. Dobrar a quantidade, o preço também dobrou. Que nem eu falei no começo, ó. Dobrou aqui, tá? Então a gente observa, eu pus o exemplo lá dos 5. Então a gente observa que dobra o preço do salgadinho, dobra a quantidade, o preço dobra na mesma proporção. E como que a gente pode relacionar, então, se eu chamar de x a quantidade de salgadinhos e de p o preço? Então o preço é 56. O x vai me representar a quantidade, eu não sei a quantidade. Basta eu pegar o preço, né, dividir pela quantidade, que eu acho sempre a unidade, né? Sempre a unidade. Se eu pegar então o preço, dividir pela quantidade, eu acho sempre, né, essa 0,56. Eu posso pegar também, ó, para achar, ó, o preço, ele é igual a 0,56, que é a unidade, vezes o x, que é a quantidade. Também eu posso fazer essa relação também, ó. Eu posso fazer essas duas relações.
né? Se eu quero achar o X, é só pegar o preço, né? Fazer essa relação aqui, ó. Se eu pegar o preço dividido pela quantidade, eu acho a unidade. Agora aqui, ó, o preço vai ser sempre, né? O preço a pagar vai ser sempre o unitário vezes a quantidade que você vai querer, tá? Então essas são as duas relações que eu posso fazer. Agora aqui eu tenho outra coisa aqui, ó. No exercício 2, eu tenho uma distância percorrida e a quantidade de álcool que eu vou usar em litros para percorrer essa determinada distância. Vocês vão ver em física, quando a gente trabalha com distância, com combustível, tem o tempo também que você vai, né? Relacionado ao tempo também. É a velocidade, né? Que você vai andar. Tudo isso, né? Entra também. Mas aqui nós estamos relacionando duas grandezas. A distância, que é o quilômetro, com o total do combustível. A gente observa que elas são diretamente proporcionais também, ó. 24 quilômetros, 2 litros. Dobrou o quilômetro, dobrou o litro, triplicou, aumentou. E a gente observa que se eu pegar a quantidade de quilômetros e dividir pelo litro, dá 12, dá sempre 12 a minha relação, né? Aqui, assim, ó, qual a distância que esse automóvel pode percorrer com 1 litro de gasolina? É álcool, né? E com 3 litros. Então, aqui, ó, 1 litro, se eu sei aqui que tá, é 12, ó, 2 litros, com 24 é 12, 1 litro, com 24 quilômetros é 2 litros, 1 quilômetro vai cair pela metade, né? 12. 3 litros, 36 de álcool. Agora aqui. Para percorrer uma distância de 144 km, são necessários quantos litros de álcool e para 36 km? Então você vai pegar, é só dividir a quilometragem por 12, que é 1 km, que é a quantidade de álcool que você vai precisar, 1 litro, que você usa 1 litro. Então 144 dividido por 12, você acha a quantidade de litros. Aqui você vai fazer 36 por 12 e você acha também a quantidade de litros. Aqui, então, nós vimos lá na C que lá naquela tabela, que é essa daqui, né, que se dobrar a quantidade de quilômetros, também dobra a quantidade de litros que eu vou usar. Então, a C é assim, né? Se dobra a quantidade, vou dobrar. Se triplicar, também triplica. E qual relação que eu posso, que expressão que eu posso demonstrar que essa distância com a quantidade de litros? Então, a distância vai ser, né, esse D aqui, ó. A distância com o consumo de litros. Então, a distância vai ser o consumo vezes 12, né? A quantidade que eu vou ter vezes 12. Ou o consumo vai ser a distância dividido por 12, certo? Essa é a relação. E a última relação aqui, ó, é um ciclista, eu não vou ler todo aqui, está falando com o desempenho, como que ele está correndo. Ele tem o T aqui, que é o tempo, que é em horas, e aqui a posição que ele está, dependendo do tempo. Então, 0 horas na posição 0. Se ele andou 0,5, que é 0,5, que em vírgula, que é a meia hora, a posição é 4. 1 hora é 8, 1 hora e meia, 12 e assim por diante. Então, qual que é a relação que eu posso estabelecer? Eu pego aqui a minha unidade, certo? Então, ó, a posição dele, 8 horas vezes o T, que é 1 hora. E o T é igual à posição dividido por 8. Então, esse 8, a posição, é que ele está em 1 hora, tá? Vezes o T. Então, essa é a relação. Se eu quero descobrir a posição, eu pego 8 vezes o tempo. Se eu quero saber o tempo, eu pego a posição dividido por 8. Porque em 1 hora ele está... Em 8 quilômetros ele demora 1 hora, né? Então,
aqui, ó, eu quero o tempo. Então, eu vou usar essa formulinha aqui, ó. 32 quilômetros. Quantas horas ele vai gastar para percorrer esses 32 quilômetros? É só pegar 32 e dividir por 8, né? Porque ele vai mantendo a mesma velocidade. 48 quilômetros, dividir aqui 38 por 8, que eu acho mais ou menos a hora que ele vai estar, né, nesses quilômetros, tá? Agora aqui, ó. Aqui ele já quer saber o quê? A posição, né? Se ele quer saber a posição, então eu vou usar essa do S aqui, ó. Essa S aqui, ó. Essa S, tá bom? Então aqui, ó. O tempo, 4,8 horas. Então, S é 8 vezes 4,5 horas. Então, você coloca aqui. Faz essa multiplicação. 6 horas é o tempo. 8 vezes 6. Coloca aqui, tá? Quantos quilômetros esse ciclista anda em média durante 1 hora? Então, é só ver na tabela. Durante 1 hora... Olha lá, ó. Tá aqui, ó. 1 hora, 8 quilômetros, tá? Na tabela tá aqui, ó. Então, aproximadamente durante 1 hora ele anda 8 quilômetros, tá? 2 horas, 16 e assim por diante. A 5. Qual seria a posição, que é o S agora, que eu chamei de S, desse ciclista 2 horas e 15 minutos após sua partida e após 3 horas e 45 minutos? Então, agora nós vamos ter que fazer outra conversão aqui, ó, de hora em minuto. 1 hora é 60 minutos. Então, vamos lá, ó. 2 horas e 15 minutos vai ser 2 horas é 60 mais 60, que é 120, mais 15 minutos, 135 minutos. E aí você vai fazer a relação aqui, ó. 60 minutos, que é 1 hora, é 8 quilômetros que ele anda. 135 minutos, que posição que ele vai estar? Quantos quilômetros ele vai andar, que é o S? Então, você multiplica em cruz aqui, ó. 60S é igual a 135 vezes 8. Então, 60S é igual a 1080. Então, 135 vezes 8 dá 1080. Aí você vai passar o 60 para cá, ó. 60 vezes quanto que dá 1080? Você faz a operação inversa para descobrir. Você divide. Então, 1080 dividido por 60, corta aqui o zero, ficou 108 dividido por 6. Você coloca aqui quantos quilômetros ele vai estar andando. Aí tem aqui as 3 horas e 45 minutos. 3 horas e 45 minutos, ó, 3 horas. Se 1 hora é 60, 3 horas é 60, mais 60, mais 60, 180. Mais 45, 225. Então, você tem aqui, ó, 60 minutos, que é 1 hora, 8 quilômetros. 225 é o quilômetro que eu quero ver quanto que ele está. Então, aqui, ó, multiplicando os extremos aqui. Então, você tem 60S, 60 vezes S, igual a 225 vezes 8. Então, 60S é igual a 225 vezes 8, deu 1.800. Então, aqui, ó, 60 vezes quanto que dá 1.800? Para descobrir, você faz a operação inversa. Você divide 1.800 por 60, corta aqui, 180 dividido por 6, você coloca quantos quilômetros ele deu. Agora aqui, ó, a F. Em qual instante ele estaria passando pelo marco 10 km e pelo marco 50 km? Esse instante aqui, ó, em que hora? Então, é o tempo. Então, quando ele tiver 10 km, que hora que vai estar? Então, você vai lá para o tempo. O tempo é a posição dividido por 8. Por que por 8? Porque 8, quando ele está no marco de 8 km, ele faz 1 hora. Então, você vai pegar no lugar do S, você vai pôr o 10. 10 dividido por 8, então tá aqui, ó. 10 dividido por 8 dá 1,25. Por que eu não coloquei aqui ainda? Porque nós vamos ter que transformar em hora. Aqui, ó, 50 quilômetros. Então, é o S dividido por 8. Então, é 50 dividido por 8. 50 dividido por 8 dá 6,25. Como que a gente, então, aqui está em número decimal? Eu quero saber em hora, né? Então, ó, a parte inteira aqui, ó, esse 1 aqui é a parte inteira. Então, é 1 hora
E sobrou 25 aqui, ó, o 0,25. O 0,25 é 1/4 da hora. 1/4 de hora. O que é 1/4 de hora? Então, eu tenho a hora. 1 hora não é 60 minutos? Então, se eu dividir aqui, ó, o meu relógio aqui. Se eu dividir ele no meio, então eu tenho 30, 30. Então, aqui tem 30 e aqui tem 30. Se eu dividir 4 aqui, ó, dividir mais aqui. Então, se aqui tem a 30, aqui ficou 15, 15, 15, 15. 1/4 de hora é igual a 15 minutos, né? Assim como meia hora, né? Por que aqui ficou 4,5, né? Onde tinha 4 horas e 30 minutos? Porque meia hora é 30 minutos. E meia hora em decimal é 0,5. Então, quando você vai escrever meia hora em decimal, é 0,5 em decimal, tá? E 15 minutos em decimal é 0,25, que é 1/4 da hora. 1/4 da hora é 15 minutos. Então, esse 0,25 aqui significa é 1 hora e 15 minutos. Aqui, ó, são 6 horas e 15 minutos. Então, você não fala 6 horas e 25 minutos, porque aqui está em decimal. O 25, 0,25 aqui, que é 25 centésimos, que é 1/4, né? O 0,25 é 1/4. 1/4 de hora em hora é 15 minutos, tá? Esse probleminha aqui, ó, que foi a do Saresp 2008. Marcos é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar a 4 km por hora. A distância de sua casa até a casa de sua avó é de 16 km. Então, 1 hora ele faz 4 km. Quantas horas ele faz 16 km? Multiplicando os extremos aqui, eu tenho 4 vezes x igual a 1 vezes 16, 16. Então, ó, 4 vezes quanto que dá 16? Então, faz a divisão. 16 dividido por 4, você vai achar quantas horas dá e marca aqui quantas horas. E a última tá aqui, ó. Carla está calculando o custo, né, de uma viagem de carro. Ela sabe que para andar 120 km, seu carro consome 15 litros de combustível, cujo preço é R$2. Se ela andar 960 km, quanto que ela vai gastar? Então, ó, 120 km, ela andou 120, agora que ela dá 960. 120 km ela gasta 15 litros, quanto que ela vai gastar? 960, tá? Certo? Então, você pode montar assim também, ó. Que eu montei assim, mas pode ser assim, ó. 120 km, ela gasta 15 litros. 960 km, quanto que ela vai gastar, tá? Para não confundir vocês. Então, aqui, ó. 120 vezes x, 960 vezes 15. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai multiplicar essa conta aqui, 960 vezes 15, colocar o valor aqui, tá? O resultado de 960 vezes 15, certo? Depois, você vai pegar o valor que você colocar, você vai repetir aqui e dividir por 120. O valor de 960 vezes 15 dividido por 120 dá a quantidade de litros. Você vai achar a quantidade de litros. Achou a quantidade de litros, você multiplica por 2 que vai achar o gasto, certo? Então, façam as contas, estudem e bom trabalho para vocês.